Comentário expositivo do Novo Testamento. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado, Cristo efetivamente apagou, riscou, removeu e obliterou definitivamente tudo aquilo que estava na legislação de Moisés, que de alguma forma excluíam os gentios dos planos de Deus e das promessas de salvação e vida eterna. Jesus de Nazaré, como sendo o Messias de Deus ou o Emanuel, Deus conosco, cumpriu as exigências da lei em lugar da sua igreja, que ele comprou com o seu sacrifício vicário ou expiador. Na nova dispensação da graça, conforme o Evangelho das Boas Novas de Cristo, nenhum seguidor do Senhor Jesus Cristo está obrigado a cumprir a lei de Moisés. Por isso que Paulo escreveu, que ninguém será justificado pelas obras da lei, mas sim, pela redenção e propiciação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cédula que era contra nós. Esta cédula a que se refere o autor diz respeito a tudo que estava escrito na legislação de Moisés e que impedia dos gentios serem participantes da aliança nacionalista de Israel com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como a lei de Moisés era uma aliança entre Deus e os filhos dos patriarcas, pouco ou quase nada, se pode aventurar a dizer que as demais nações do mundo viessem a ser povo de Deus. A prova disto é de que, conforme a velha dispensação, somente os israelitas, por determinado período de tempo, se mantiveram fiéis ao pacto de Deus com o seu povo. A manifestação do Messias de Deus foi justamente para derribar a parede de separação e fazer de todos os povos a família de Deus. Nas suas ordenanças. Isso se refere a todo o conteúdo da legislação de Moisés e os escritos religiosos posteriores, tanto históricos quanto proféticos do povo de Israel. Já no tempo da nova dispensação, ou com a implantação do Evangelho das Boas Novas de Cristo, como nova legislação para a Igreja de Cristo e todos os seus remidos. Os judaizantes, que eram conhecedores das ordenanças da lei, procuravam de todas as maneiras transtornarem as poucas referências escriturísticas que eram favoráveis à formação da Igreja. E isso eles faziam em defesa do judaísmo, que conforme os judaizantes era a única religião de Deus para o seu povo. Deus enviou seu Filho Jesus, que fundou o cristianismo como a religião de todos os povos, inclusive dos judeus também, a qual de alguma maneira, como boa parte dos escritos de Paulo foram redigidos para combater as heresias da época da Igreja primitiva. Esse texto se compõe de um ataque direto às forças do judaísmo, que procuravam prejudicar o andamento do cristianismo no mundo. Os judaizantes defendiam que somente os que se convertessem ao judaísmo era que podia fazer parte do povo de Deus. Com isso combatiam o cristianismo, e por consequente, lutavam contra o Cristo de Deus e contra os seus representantes. Não foi nada fácil para os líderes da igreja primitiva sobreviver aos ataques dos judaizantes, eles que faziam de tudo para atrapalhar o desenvolvimento da igreja no mundo daquela época. Nos era contrária. Assim como a aliança de Deus por meio de Moisés era exclusiva com Israel, na velha dispensação. Na nova dispensação da graça divina, a nova aliança de Deus por meio de Cristo é feita com pessoas individualmente e não com uma nação específica. Com isso, entende-se que a lei de Moisés,
no tempo em que Cristo implantou a nova dispensação, era contrária a tudo que hoje foi promulgado pelo Evangelho das Boas Novas. A nova aliança é totalmente oposta à antiga dispensação, assim como a lei faz oposição ao Evangelho das Boas Novas. Mas, apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo se utilizava das passagens ou profecias messiânicas do Velho Testamento para provar que Jesus de Nazaré era o Messias. E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo aboliu as exigências da lei de Moisés, que eram contra os gentios, e por consequente contra a Igreja, quando ele mesmo serviu de sacrifício expiatório em lugar dos remidos de Deus. A morte vicária do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo produziu a reconciliação e a paz. Depois da morte redentora de Cristo, todos aqueles que fazem parte da Igreja remida, têm comunhão com o Deus de Israel. Porque a reconciliação é justamente o perdão das ofensas contra a santidade de Deus. O sacrifício de expiação teve como resultado o pagamento do alto preço que Cristo pagou para nos comprar e nos redimir para si mesmo. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista Francisco Amâncio.